Quero ler uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está no livro de Provérbios, capítulo de número 25, versículo de número 28. Nós vamos estar compartilhando uma palavra poderosa da parte de Deus. Eu digo poderosa por quê? Porque eu vou pregar? Claro que não. Porque a palavra em si só é poderosa. Às vezes pode ser que eu que não ajudo muito, mas mesmo assim ela não perde o efeito. A palavra sempre é e sempre vai ser poderosa. Provérbios, capítulo de número 25, versículo de número 28. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim nos diz a palavra: como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Vou ler de novo. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Amém? Palavra de sabedoria de Salomão. Eu estava meditando essa semana e a gente tem por costume, diante de leitura, devocionais, a gente criar um nível de uma plataforma de conexão, de relacionamento, para a gente sempre estar aprendendo, crescendo, evoluindo. Pelo menos deveria ser esse o verdadeiro intuito de cada um de nós, cristãos. Nós estarmos sempre crescendo, evoluindo, e não encontramos outra forma, não tem outra maneira de qualquer um cristão encontrar de viver isso, a não ser mediante pela palavra de Deus. É lógico que nós vamos conciliar junto, nível de oração, prática de jejum, que é matar a nossa carne, para deixar o Espírito vivificar, mas a forma em que nós possamos nos achegar, de nos estarmos comunicando e entendendo o coração de Deus, não tem outra forma, de forma mais direta falando, a não ser pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Parece que a gente falando isso não parecer e não fazer muito sentido, porque a gente tem encontrado, principalmente debaixo dessa nova movimentação, quando eu digo nova movimentação da igreja, por aquilo que nós hoje estamos sendo consumidos por tantas informações, né? Num outro tempo, eu não gosto de falar antigamente, né? Porque isso dá uma expressão de algo tão distante, mas em outros tempos das nossas vidas, nós não tínhamos muitos recursos como nós temos hoje. Hoje em dia, para nós nos achegarmos a Deus, para nós termos os recursos de nos conectarmos com Deus, basta a gente acessar dentro dos nossos celulares, tablets ou uma televisão no YouTube. Existem muitas pregações, e principalmente a gente vai buscar pregações, pastores, igrejas que se tornam relevantes, de homens e mulheres que nós damos credibilidade pelo que eles carregam, e nós, a partir daquele momento, nos tornamos alimentados por tudo aquilo que está sendo gerado entre nós. E isso é ruim? Não, muito pelo contrário, isso é muito bom. Mas também, às vezes, por nós tomarmos isso como uma atitude, de uma forma tão exponente sobre as nossas vidas, nós também podemos cair numa cilada de achar que também isso, fazendo isso, seria o suficiente para cada um de nós. Por quê? Porque nos tiraria com a falsa sensação que nós não precisamos mais hoje buscarmos as nossas próprias vidas debaixo do entendimento de uma leitura das Escrituras, de ter uma busca por si próprio, porque estamos sendo abastecidos por um pastor que ministra sobre as nossas vidas, que tem um devocional todos os dias pela manhã, a gente se conecta ali pela uma rede social, né, pelo Instagram, e todo dia a gente vai consumindo, vai bebendo naquela fonte, aonde nós vamos recebendo como Deus falando conosco para cada dia. Só que isso pode ser, como eu disse, uma forma de uma cilada por entrelinhas. Por quê? Porque nós perdemos a partir daquele momento o hábito de ter uma busca por nós mesmos. Então nós transferimos o nível de relacionamento e de busca pela comunhão, pela voz de Deus sendo ministrada sobre nós, de uma leitura própria, de
estarmos, a partir de nós nos conectando, a partir desse momento, de ver o que Deus quer falar. Porque muitas vezes, através de um pastor, onde ele vai falar para milhares de pessoas, ele está liberando diante do seu coração uma palavra diretiva, de entendimento, de destravamento e assim por diante. Mas muitas vezes aquilo vai gerar na nossa mente até um destravamento, mas não necessariamente era exatamente aquilo que de uma forma individual Deus gostaria de estar falando conosco. E isso é tão importante nós estarmos falando nos dias de hoje. Por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas, muitos irmãos, nesses dias, têm vivido uma medida de estar transferindo tudo que tem recebido por uma pessoa e não mais mesmo por ele. Nós poderíamos estar associando pessoas hoje que estão se alimentando, estão comendo como se fosse uma comida de algo natural, sempre comidas feitas por mão de outras. Ele, se dependesse dele de trazer um alimento, se dependesse dele de cozinhar, de fazer algo para que ele mesmo pudesse ser alimentado, ele não conseguiria. Por quê? Porque ele não vive uma prática de estar fazendo isso. Então automaticamente ele fica refém daqueles que precisam fazer e construir sobre ele. E quando nós estamos lendo essa palavra que nós lemos aqui, palavra de sabedoria, Salomão dizendo, e é uma construção daquilo que eu quero compartilhar nessa noite. Salomão, ele descreve a vida de um homem que não tem um domínio próprio. Salomão, ele começa descrevendo a vida, a falência de uma vida de um homem que ele não consegue conter o seu espírito. Então Salomão, ele vai explanar pela palavra de Deus aquilo que uma mente do homem poderia alcançar por uma instrução daquilo que ele está dizendo. E Salomão, ele começa dizendo então que esse homem que não contém o seu espírito, esse homem que ele é impulsionado pelos seus desejos, esse homem, e é óbvio que quando eu falo homem, é homem e mulher, né? Mas no sentido original, como ser humano, Salomão, ele vai descrever como é um comportamento, como é uma figura diante aos olhos de Deus para uma vida de um ser perante uma sociedade. E ele vai dizer que esse homem impulsivo, esse homem que não tem domínio próprio através da vida do Espírito Santo, ele vai gerar esse homem de uma forma impulsiva que muitas das vezes ele inclusive vai trocar os pés pelas mãos. Porque ele vai trazer essa analogia dizendo, como uma cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. E isso muito me arremeteu à história que talvez você já deve ter lido ou ouvido a respeito de Neemias, que fala muito bem sobre essa conotação de uma cidade que está sem uma defesa, né? Neemias, ele vai trabalhar desde o primeiro capítulo, 2, é uma construção, e você talvez, se não ler, deveria ler a história de Neemias, e isso vai trazer e gerar sobre nós uma clareza de uma comunicação do que Deus quer descrever sobre a vida de um homem. Que ele está dizendo que esse homem, sem ter esse muro de proteção, é uma cidade de um acesso em que todas as pessoas entrariam e sairiam a qualquer momento e saqueariam, porque nós precisamos entender que o que ele estava querendo comunicar, ou então a mesma instrução de Neemias era, quando ele estava ali no capítulo de número 1, ele recebe uma visita, e aí nessa visita, então ele pergunta, sendo ele copeiro de Artaxerxes primeiro, a Bíblia vai dizer que ele recebe uma visita e pergunta, né, como vai o povo de Deus. Então naquele momento, então ele recebe a notícia dizendo, né, Neemias, os muros estão caídos, e os muros estão queimados, as portas da cidade estão queimadas, e muitos foram ao exílio, muitos se tornaram presos, e muitos fugiram, e o nosso povo se perdeu. E a Bíblia vai dizer então que Neemias, ouvindo aquelas palavras do seu coração, se entristeceu. E diante dessa informação, de ele sentir a dor no coração, a Bíblia vai nos dizer que Neemias, por um período de tempo, historiadores dizem que pode ter chegado inclusive a 4 meses, dentro da história, Neemias então começa a orar e a jejuar a Deus, pedindo da parte de Deus uma providência, para que Deus viesse fazer algo, porque o seu povo estava em ruína. O que Neemias estava dizendo a Deus, relatando, e sendo uma verdade para os nossos dias, como na noite de hoje,
Era Neemias dizendo: existe um povo que está à mercê de inimigos, existe o nosso povo que antes era um povo forte, um povo que tinha promessa, um povo que o Senhor estabeleceu aliança, porém hoje os inimigos vieram, derrubaram os muros, queimaram-se as portas, e hoje o acesso é para qualquer pessoa estar lá. E quando nós encontramos essa palavra no sentido histórico, ela começa a fazer muito sentido. Por quê? Porque Neemias naquele tempo falava de um povo que estava protegido por muralhas. Talvez você que já leu a Bíblia, estudou sobre ela também, que é diferente de apenas fazer uma leitura, mas você vai se familiarizando, ou talvez por um contexto, principalmente se você já olhou algum filme de guerra e sabe que quando inimigos querem tomar aquela cidade, tomar as riquezas daquele povo, deveria ser debaixo de muita guerra, luta. Por quê? Porque haveria um nível de interesse do povo que está naquela cidade, por não abrir mão da sua riqueza, por não abrir mão das suas casas, das suas famílias, de não entregar os seus valores para aqueles inimigos que estariam vindo guerrear contra eles. Então Neemias, exatamente assim no sentido bíblico falando, Neemias relata no seu coração e a Deus através de jejum e oração, a partir daquele momento, de uma notícia, por entender que as famílias estavam distantes, que muitos saíram como presos e outros como fugitivos, e a cidade de Jerusalém agora, a partir daquele momento, era uma cidade desolada, e o único caminho era Deus devolver, juntando o povo, fortalecendo os muros, novamente Deus estabelecendo as coisas como outrora era. Então a Bíblia vai dizer, a partir daquele momento, que Neemias ele chega num determinado dia diante do rei Artaxerxes, e a Bíblia diz então que ele, com um semblante caído, chega diante do rei, ele como um copeiro, e o rei olha para Neemias e diz assim: Neemias, teu rosto está caído, o que aconteceu contigo? E Neemias então serve ao rei e diz: como eu poderia estar bem vendo todo o meu povo desolado? Muitos estão presos e muitos são hoje como homens e mulheres fugitivos, se perderam, e o nosso povo agora está em desolação. E aí então, você conhece a história, né? Acredito que sim. A Bíblia vai dizer então que a partir daquele momento, então o rei pergunta o que Neemias gostaria a partir de então de fazer. E Neemias relata ao rei dizendo: se eu pudesse voltar à cidade, se eu pudesse reunir novamente os homens, certamente o Senhor faria algo em que nós viéssemos reconstruir os muros, e a partir de então estabelecer as nossas casas, estabelecer sobre as nossas famílias, gerar segurança e novamente gerar riqueza. E quando nós falamos sobre isso, os princípios dessa palavra de Deus, o quanto ela é pontual, o quanto ela é poderosa, nós podemos identificar e trazer sim como uma narrativa para os dias de hoje, muitas vezes, que nós estamos vivendo. Porque se nós falarmos a respeito daquilo que a Bíblia quer repartir, daquilo que o Senhor quer comunicar, talvez nós vamos sair daqui dizendo assim: poxa, eu nunca tinha ouvido a palavra dessa forma, eu nunca tinha ouvido uma ministração talvez por um sentido diferente que eu estou ouvindo hoje. Mas nós seríamos homens e mulheres que teríamos um nível de informação, mas talvez não mudaria nada. Agora, quando nós nos envolvemos de aprender com os princípios daquilo que a palavra está querendo nos comunicar, isso vai ter um poder de mudar vidas e histórias. Você crê nessa palavra? Diga amém. Amém. E o que está sendo relatado aqui é exatamente isso. A partir de então existe um homem que o seu coração sangrou, vamos se dizer assim, por entender uma vida de um povo na qual ele pertencia, que estava desolado. E Neemias estava exatamente vivendo o contrário a tudo isso, porque a Bíblia fala que Neemias, por estar no palácio, servir ao rei, ele tinha regalias por estar ali junto, muito próximo do rei. Ele poderia dizer: eu sofro por ouvir aquilo que está acontecendo, saber que meu povo está em desolação, mas porém, o que eu como homem mortal poderia fazer? Mas um dos primeiros ensinos, um dos primeiros princípios que eu entendo nessa palavra, é que Neemias sofreu por ele entender que ele faz parte de um povo, por ele entender que Deus sobre ele tem uma missão e um chamado para que a partir dele algo pudesse ser feito. Ao ponto de Neemias, na primeira instância, logo no primeiro capítulo, quando ele escuta a respeito disso, nós vamos acompanhar ali e vamos ver que de imediato não acontece nada. Neemias não é de imediato recebe a palavra, e ele vai até o rei,
para estar falando com ele. Não foi assim que aconteceu. Neemias, talvez eu poderia dizer, como um bom crente deveria ser. Neemias, depois de ouvir a sua alma estar em angústia, de chorar por ouvir aquilo, a Bíblia diz que Neemias vai a um tempo de oração e de jejum. E Neemias, ele pega essa ferramenta daquilo que foi construído sobre ele, e ele potencializa tudo aquilo que foi gerado sobre ele, para que a partir daquele momento surgisse um efeito daquilo que o céu poderia gerar sobre a vida de Neemias. E então, a partir desse dia, desse momento, desse princípio que Neemias usa, é onde ele então chega ao rei, e a partir daquele momento as coisas se tornam mudadas. Porque se nós formos olhar de forma humana, nós não teríamos poder de fazer muitas coisas acontecer, temos os nossos limites, mas Deus já estava preparado, Deus já estava ali no coração, quem sabe, daquele rei, já preparando aquele momento que estaria acontecendo. Por quê? Porque para fazer sentido mediante um propósito, Neemias entender, e logo mais na frente nós vamos entender isso, como um cumprimento de uma vontade, um querer de Deus. Quando Neemias chega para conversar com o rei pergunta, e ele fala: Neemias, o que te inquieta? O que te faz um homem de semblante caído? E de uma forma muito pronta, o rei permite Neemias, então, tendo as suas colocações, dizer: eu gostaria de retornar ao meu povo, eu gostaria de novamente ter a oportunidade, mas hoje eu sirvo ao rei, hoje eu sou um copeiro aqui diante do rei, eu tenho responsabilidades, eu tenho obrigações aqui com o palácio. E naquele momento então o rei pergunta: mas o que tu precisaria para que isso fosse mudado, Neemias? E Neemias então pede cartas, Neemias então pede ao rei alguns homens, guardas, e o rei permite Neemias voltar à cidade. O rei permite, não somente permite, envia cartas para que ele pudesse acessar por lugares onde ninguém poderia mexer com Neemias, porque ele estava mandado do rei. E juntos, soldados, homens que inclusive estavam a cavalo. Se você já leu essa história, vai ler depois. Estou só aqui criando essa plataforma para nós entendermos. E a Bíblia vai dizer então que chega Neemias, capítulo de número 2, capítulo de número 13 em diante. E Neemias se junta com alguns daqueles homens que ainda estavam lá. E ele começa, diante de uma missão, então, conversar, juntar o povo daqueles que ficaram. E dizer de tudo aquilo que era necessário ser feito para quê? Para que o povo novamente viesse estar forte, como um dia já teve. Logo nós entendemos, antes desses capítulos que nós estamos lendo de Neemias, que o povo se desvinculou, ele se desaliançou, rompeu, tempo de aliança, já não obedecia mais os mandamentos de Moisés, então caíram em escravidão e ficaram, dentro de Babilônia sendo escravos por muitos e muitos anos. Então é um sentido histórico que aquilo que está acontecendo. E aí é nesse momento então que entra Neemias, esse homem que toma essa dor, essa angústia talvez no coração de Deus, e ele vai até a cidade para novamente reconstruir. E a Bíblia vai dizer então que Neemias chega diante do povo, e quando ele chega diante do povo, ele reúne, e aí automaticamente o povo que está ali na cidade pergunta para Neemias, é como se tivesse uma reunião, parafraseando, como um direito de explanação da palavra. Neemias começa a dizer, talvez dizendo: Neemias, qual é o plano? O que te devolve, o que te traz para cá, Neemias? Se nós todos somos dispersos, as nossas mulheres já são escravas em outros lugares, os nossos filhos estão crescendo em outras casas, recebendo de toda a doutrina, de toda a política, de uma nova nação, de um novo povo, já não são mais cristãos. Cristão naquele tempo não existia, mas como uma forma de ser tementes a Deus, como o tempo de velha aliança. E a Bíblia então vai dizer, ou porventura assim seria, dizendo que não tinha mais esperança e expectativa. Talvez diante de um cenário onde eles olhavam de um lado para o outro, só viam os muros, e talvez as histórias eram contadas, que era assim, passando de geração por geração, dizendo o quanto Deus já tinha feito maravilhas. É olhar para um cenário que está todo em ruína e dizer: Deus já fez coisas gloriosas, milagres. Nós já fomos conhecidos como um povo de um Deus forte. Nós já fomos conhecidos com outros homens de Deus, ícones, que já criaram histórias, e hoje nós somos um povo qualquer.
Nós já não somos mais um povo em que gera nível de impacto, aonde as pessoas inclusive temem sobre nós. Nós somos um povo em ruínas. A nossa cidade não tem como criar expectativa. Está tudo desolado. Os inimigos vieram, derrubaram tudo, queimaram-se as nossas portas, os tijolos estão queimados. Não existem mais como nós, a partir disso, novamente estabelecer uma cidade. Quer dizer, o que? A desolação, o desânimo, a angústia de ver que não tinha mais jeito naquele momento. Mas então vem Neemias, um homem que a partir daquele momento, talvez recebeu como uma oportunidade no coração de mudar uma história. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. E esse retorno de Neemias é exatamente isso, de um ser, de um homem, poderíamos dizer indignado de um contexto por saber que Deus tinha promessa, e que aquele cenário não condizia com tudo aquilo que Deus já tinha feito e tinha a fazer e a realizar sobre o povo. Então a Bíblia vai nos contar, dizendo que Neemias reúne alguns homens, e a partir daquele momento, então, Neemias tem uma estratégia de dizer: tudo bem, existe um caos, tudo bem, os muros estão caídos, as portas estão queimadas, mas por entre linhas, parafraseando um pouquinho, era Neemias dizendo: mas vai ficar assim por quanto tempo? Por quanto tempo nós vamos fugir à voz dos inimigos? Por quanto tempo nós vamos ver a nossa cidade derribada? Será que não vai existir ninguém que vai se indignar? Será que não vai ter alguém dentro de si que vai olhar para a situação e dizer: Deus vai mudar essa história? Então Neemias, usado esse homem de Deus, reúne o povo, e a Bíblia vai dizer, nos contar a história, que Neemias em 52 dias, ele novamente, ele faz todos os muros, constrói aquela cidade, de algo impossível de acontecer. Era um cenário de uma cidade totalmente desolada. Ali era lugar de zombaria, não tinha mais esperança, nem tampouco expectativa. Mas Neemias conseguiu resgatar no coração daqueles homens, de dizer: nós temos uma promessa. A Bíblia vai dizer que Neemias entrou diante daquela situação debaixo de uma ousadia, dizendo: nós somos um povo que temos aliança, Deus tem promessas sobre nós. E aí, a partir daquele momento, então, a história vai contar que Neemias, a cada homem que estava estabelecendo a sua casa, eles receberam uma instrução de construir sobre a sua frente a parte de um muro. Então Neemias começa, junto daqueles homens e novas pessoas daquele povo, começa a se juntar a Neemias, que estavam em outros lugares, desolados, como fugitivos inclusive, e começam a retornar à cidade, porque uma grande missão daquilo que estava por acontecer através da vida de Neemias. E a Bíblia diz então que aqueles homens vêm até a cidade e começam novamente a juntar os tijolos, e eles começam novamente começar a colocar os muros de pé, e trazer novamente como um ato de uma muralha de proteção sobre as suas vidas, até que chega um momento que eles começam a avançar. E a Bíblia vai dizer então que vem Sambalate, vem Tobias, que são o símbolo daqueles que vêm para amedrontar, que são o símbolo daqueles que vêm para gerar medo, para gerar zombaria, e dizer: isso não vai ser possível, o que vocês estão fazendo não vai ter como concluir, a causa de vocês é uma causa perdida. Agora de repente você pode estar pensando, não sei se você já leu essa palavra, ou já ouviu uma ministração talvez sobre a vida e a história de Neemias, e você pode estar nesse momento sentado olhando para mim dizendo: pastor, tudo bem, essa história ela é linda, e eu estou envolvido, aprendendo com ela, ou está despertando alguma coisa no meu coração a respeito disso. Mas para que não fique somente no campo de informação, qual é o nível de comunicação? Se nós entendermos que tudo que estamos fazendo, tudo aquilo que está sendo gerado domingo após domingo, é uma expressão daquilo que Deus quer comunicar a cada um de nós, nós vamos começar a extrair os princípios de tudo aquilo que está acontecendo. Certamente nós que estamos aqui, não existe talvez, eu quero colocar como um ponto de interrogação, mas eu ainda não conheço alguém que tenha a sua vida totalmente certinha, está totalmente alinhada, está totalmente aprumada. Certamente alguns, eu quero colocar assim, pode ser que porventura existia alguém, mas nós também, muito semelhante às vezes, com uma conotação de Neemias, também já vivemos histórias de nossas vidas que também tínhamos dado como um ato perdido. Talvez nós
nós também olhamos para situações específicas de nossas vidas, que quando nós olhamos também nós não temos mais esperança e expectativa. Talvez nós também podemos estar como semelhante a esse povo, sem esperança. Pode ser que você olhe às vezes dentro de um casamento, de um trabalho, de uma empresa, de um relacionamento, e nós também estamos sendo afetados, estamos sendo impactados de forma negativa, e são como uma mesma história de um muro que está caído, e a gente não tem nem disposição de olhar para aquela situação e dizer: Deus vai nos dar vitória. E o que acaba acontecendo a partir desse momento? Nós nos tornamos como homens, principalmente como cristãos, que nós já não temos mais uma vida abundante, nós começamos a sobreviver mediante situações e circunstâncias, e não conseguimos entender que está no coração de Deus de mudar a história, de dizer: esse casamento não vai se perder, essa história que foi um dia começada vai gerar continuidade, essa empresa que um dia você trabalhou, você recebeu de Deus, Deus te fez como um grande empresário, você já teve bons faturamentos, e talvez você está vivendo um lado contrário, talvez você está sendo, mediante uma situação, você está sendo impactado negativamente, e fica difícil de acreditar, fica difícil de olhar e dizer: Deus vai mudar, Deus vai fazer, porque você já não consegue mais olhar da mesma forma em que Deus está olhando sobre você, e talvez sobre mim. E a partir desse momento nós ficamos desesperançosos, porque não conseguimos mais extrair da palavra e ter um mínimo de convicção que Deus ainda continua sobre nós. Você pode dizer amém por isso? Amém. E começa algumas coisas a perder o sentido. Quantos de nós, talvez, quando nós nos posicionamos e dizemos: agora vai dar certo, peraí, eu já vivi um ciclo da minha vida de derrota, eu já tive iniciativa na minha vida de fazer coisas, e eu até fui bom, pastor, até um certo ponto da minha vida deu certo, eu tomei decisões, eu disse: peraí, agora acabou esse ciclo negativo, esse ciclo de pessoa que não tem uma convicção, ele não sabe, né, se ele se posiciona aqui, se ele está ali, se é um pé dentro da igreja, é um pé às vezes no mundo, né? Ele vem para a igreja, ele recebe uma palavra, ele vem para a igreja, ele escuta o louvor, ele chora, né? Ele fica arrepiado de sentir a presença de Deus, mas sai daqui, chega a segunda-feira na sua vida, chega a terça, chega a quarta, chega no trabalho, as coisas já não acontecem mais como era antes, e já desanima, já, né, tem vontade de chutar o pau da barraca, como se diz, já pensa novamente em retroceder, porque no coração dele já não tem uma convicção como um dia já teve. Sabe, uma pessoa quando chega, e às vezes eu escuto: pastor, parece que eu me sinto fraco, parece que eu me sinto assim como um homem que eu não tenho mais aquela força, pastor, eu tinha uma pegada, e hoje para mim eu me sinto como um homem tão vulnerável, eu me desconheço, eu nem sei mais quem eu sou nesses dias, porque eu já tive mais fé sobre mim, eu fui um homem que eu era mais dentro no Senhor, eu era um homem que eu orava mais do que eu oro hoje. Obrigado, amor. Eu era uma mulher de oração, eu era uma mulher que eu entrava nas madrugadas, eu fazia propósito com Deus, eu era um homem que eu vivia debaixo de jejum e oração. Não ler a Bíblia para mim era algo estranho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Mas a gente vai sendo tomado, consumido nesse tempo, e nesses dias parece que aquilo que nos fez chegar até aqui, parece que perde o sentido sobre nós. E deixa eu te dizer, a grande maioria, para não dizer praticamente todos nós, não vivemos um quadro negativo porque queremos. Ninguém quer viver quadros de derrotas, ninguém quer ver nenhuma área da sua vida como muros derribados, ninguém quer se tornar um fugitivo na terra, ninguém. Então, pastor, por que isso acontece? Porque muitas vezes, quando nós lemos a Escritura, o Senhor relata que existia um tempo em que o povo estava avante, que o povo avançava, que o povo vivia, que o povo prosperava, que o povo recebia milagres de Deus. E era um tempo que o povo vivia aliançado com as Escrituras, com a palavra, inclusive com os mandamentos. Mas quando o povo ousou a desobedecer, casar com mulher de outros
povos, quando tinha uma aliança de casar apenas com as mulheres internas. Entrou a cultura de outros povos que entraram junto dentro do povo de Deus, começaram a adorar outros ídolos, outros deuses que não somente o Senhor, faziam bezerros como atos de adoração. E aí entra aquela velha, talvez, expressão que nós poderíamos usar nos dias de hoje: mas o que tem, pastor? O que tem hoje em dia a gente, escutar, digamos assim, nós vemos na igreja, e a gente escuta um louvor, a gente escuta uma palavra, e isso que nós estamos ouvindo, tanto uma pregação quanto um louvor, ele tem o poder de fazer algo na nossa vida, de virar uma chave dentro de cada um de nós. Por quê? Porque Deus tem interesse de dizer o que Ele quer comunicar. E às vezes a gente chega na igreja, por isso que faz muito sentido nós estarmos tristes, às vezes estamos em angústia, a gente entra dentro dessa porta aqui, só Deus sabe às vezes o que se passa dentro dos nossos corações, os medos do que vai acontecer, de como vai ser, de dizer: Jesus, meu casamento foi tão lindo, nós já vivemos coisas tão extraordinárias, por que hoje nós estamos diante de uma situação tão difícil de se viver? Poxa, parece que perdeu o brilho essa mulher, perdeu o brilho esse homem. Cadê aquele homem que amava, que cuidava, que zelava, aquele homem que se preocupava desde uma dor de cabeça? Ele estava preocupado, queria nutrir, queria cuidar, queria se fazer parte, queria amar sua esposa como Cristo amou a igreja. E da mesma forma, às vezes, esse homem, que nem sempre ele vai representar todos os dias aquilo que aparentemente ele é, um homem forte, imponente, trabalhador, que vai em busca dos seus ideais, e ele é confrontado no seu dia a dia, ele tem os seus medos, os seus temores. Existe uma casa, existe uma esposa, existem filhos que dependem dele, ele é um provedor e ele sabe disso, mas às vezes as coisas não acontecem como ele se planejava, e ele volta para casa, e exatamente naquele momento também tinha uma mulher que olhava para ele não como uma forma de diminutiva, de dizer: o que está acontecendo contigo? Você é homem, olha se isso é a postura de um homem ser, você responde como um menino. Não, ela é uma auxiliadora, ela é uma adjuntora, ela está preocupada em saber o que está no coração daquele homem, e isso não é um demérito para aquele homem. Por quê? Porque é um homem debaixo de uma limitação, como todos nós temos, amém? Você pode dizer amém por isso? Amém. E nós estamos juntos, tendo o desejo de construir algo, de levantar os muros que estão caídos, por entender como uma família deve se mover, uma família de Deus, e a partir desse momento, dar as melhores respostas e dizer: nós vamos nos levantar. Talvez dizer assim, os nossos filhos já não estão mais conosco, talvez eles estão aí vivendo no mundo, tendo as suas escolhas diferentes da que nós estamos tendo. Existem homens que vêm na igreja e as suas esposas também não o acompanham, como existem irmãs que vêm na igreja e os seus maridos também não o acompanham. E isso tem um significado, pode ser para esse homem, para essa mulher, como uma cidade derribada, de um muro caído. Por quê? Porque um caos está instaurado. E agora, pastor, como é que vamos proceder? E agora, o que a Bíblia diz a respeito? E agora, o que nós deveríamos? Existe um comportamento de Deus, e o que o Senhor estaria esperando sobre nós? E aí vem uma conotação, como nós estamos lendo nessa noite, de aprender aquilo que a riqueza da palavra quer nos comunicar, de entender que é necessário. Talvez não adianta só chorar. Existiria ou aconteceria algo diferente se Neemias, ouvindo, chorasse naquele momento, sangrasse seu coração por ouvir a cidade derribada, não tivesse uma atitude? Claro que não. O que estava acontecendo é que Neemias, ele teve uma atitude perante um caos. E é exatamente isso, às vezes, que nós como cristãos não conseguimos ter uma atitude de expressão de alguém que se levante mediante uma situação e viva aquilo que a palavra nos dá como uma instrução, amém? Amém. Quer dizer o que? Nós não conseguimos mais ter um ímpeto no nosso espírito de combater aquilo que é o mal que está se chegando sobre nós, porque nós temos forças de combater aquilo, e aí nesse momento parece que nós estamos dando um jogo com uma causa perdida.
Nós já estamos entregando dizer de fato, quando eu olho não tem mais jeito. E pode ser que nós ainda venhamos argumentar dizendo: mas pastor, eu já orei, pastor, eu já jejuei, pastor, eu já fiz propósito com Deus, pastor, eu já orei nas madrugadas, e Deus não enviou respostas. E quando nós vamos ler a Bíblia, em muitos casos, nós vamos ver que existiu tempos em que Deus, para fazer e acontecer na vida de homens e mulheres, se passaram meses, às vezes anos, para que a palavra se cumprisse. Só que o imediatismo que todos nós andamos, de dizer, quando vai acontecer, tem que ser agora, significa o quê? Eu vou na igreja nos próximos dias, eu vou na igreja nas próximas semanas, meses, porque eu estou buscando. Geralmente a gente vem para a igreja não somente tampouco para ouvir a palavra de Deus, mas também para dizer: eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma vitória, eu preciso ter níveis de conquistas do Senhor. E a gente vem para a igreja uma semana, duas, a gente até começa a ler Bíblia, a gente começa a fazer devocional, a gente começa a orar, só que a gente não é constante no ensino. E aí chega algum momento, talvez um mês, 2 meses, meio ano, e as coisas não mudam, não acontecem, e a gente, a primeira instância, pensa em retroceder. Por quê? Porque Deus não nos ouviu, parece que Deus não se atentou a cada um de nós, e para nós parece que começa a perder o sentido. Só que isso não vai mudar. Por quê? Porque se não haver através de nós uma expressão de alguém que vai dar uma resposta positiva àquilo que nós estamos enfrentando, significa que Deus não vai fazer aquilo que nós tenhamos que fazer. Amém? Então exatamente isso acaba acontecendo. Quando eu li ali no Provérbios 25, 28, que Salomão, ele expressa essa palavra dizendo que quando esse homem, ele não tem domínio próprio sobre o seu próprio espírito, ele se torna um homem inconsequente, porque ele não vive a palavra, ele não vive as escrituras, ele não aciona sobre a sua vida a sua palavra, que é a palavra de Deus, e ela já não consegue gerar um efeito sobre o homem. Mas para nós concluir essa mensagem, não deixar pontas soltas, a Bíblia vai então dizendo que Neemias, em 52 dias, ele muda a história do seu povo. A Bíblia vai dizer então que Neemias, gerando uma instrução, começam a construir cada um de frente à sua casa, começam a levantar os muros, trazendo novamente a fortaleza para a cidade, de dizer que a partir desse momento nós vamos poder plantar, nós vamos poder criar nossos filhos, nós vamos poder formar as nossas famílias, e dizer novamente: nós estamos prontos para viver aquilo que um dia os nossos povos antepassados um dia viveram, e nós ficamos refém na mão de Babilônia e tantos outros povos, porque sitiaram a cidade e derrubaram então os muros e as portas. E em 52 dias Neemias constrói os muros daquilo que parecia impossível. Só que chegou antes disso períodos que, se a gente for olhar a narrativa e dizer: uau, talvez que palavra, meu Deus, como é lindo ver a narrativa, como essa história traz luz na nossa vida, por entender, meu Deus, como é bom ouvir uma história de uma vitória de um povo, que foi avante. Mas nem sempre parece que, as coisas acontecem como a gente sempre imagina. Existiu Sanbalat e Tobias, homens que chegaram diante deles e zombaram, homens que, depois de ver a construção quase que ia se acabando dos muros, a Bíblia disse que eles chegavam e ameaçavam. Neemias, no capítulo 3, depois junto na história do capítulo 4, depois de tudo pronto, quando Sanbalat e Tobias viram tudo isso que Deus tinha feito através do povo, a Bíblia diz que estava o templo inclusive já pronto dentro da cidade, e eles fizeram aliança com aquele que cuidava do templo. E a Bíblia diz então que ele recebe uma instrução dizendo: Neemias, depois de ele ter construído tudo, estabelecido, não ficar apenas chorando, sobre aquilo que estava acontecendo sobre o seu povo. A Bíblia diz então que vem aquele homem e diz: Neemias, eu venho como um mensageiro e tenho algo a te dizer. Os povos inimigos estão vindo contra a tua vida e certamente te matarão. E eu tenho algo a te dizer, Neemias. Esconda-te no templo, entre dentro do templo,
e esconda-te. Por quê? Porque eles vão procurar e vão atentar contra a sua vida. E a Bíblia diz então que Neemias ora ao Senhor, e naquele momento o Senhor revela o seu coração e identifica como uma palavra vinda da parte do inferno, do inimigo contra a sua vida, e dizendo: como eu ousaria eu entrar no templo do Senhor, onde somente os sacerdotes podem acessar? Essa palavra não é vida de Deus. Então nós vemos que Neemias, ele foi provado em muitas instâncias, até onde ele poderia acessar naquele momento de uma forma representativa, mas ele entende que tem lugares que ele não poderia estar, porque ele não estava sendo amparado por Deus. E nós olhando para tudo isso, e vendo o quanto Deus fez maravilhas, o quanto Deus operou de mão forte, e fez coisas extraordinárias, e às vezes a gente acredita que na nossa vida, como um passagem mágico, um estralar de dedos, tudo vai acontecer. Ah, Deus tem promessa, pastor, Deus já falou na minha vida, Deus já prometeu, Deus já falou que ia me usar, Deus já falou que eu seria talvez um dia um pastor, que eu pregaria a palavra, Deus já falou para mim que eu me levaria em lugares em que nem eu mesmo já imaginei. Deus falou que ia me dar um marido, Deus falou que ia me dar uma esposa, Deus falou para mim que eu seria um homem que geraria filhos, e até agora nada disso aconteceu. Será que tem alguma coisa errada comigo? É o que eu escuto dentro de um gabinete, no momento que a gente está aconselhando pessoas, são assuntos como esse que eu acabo escutando. E nesse momento, o que a gente procura entender? Aonde nós estamos construindo as nossas vidas? Será que existem muros que estão sendo levantados diante de nós? Por quê? Ou estamos sendo alvo tão fácil, talvez, de propostas do inimigo, ou estamos sendo instigados, talvez, como cristãos, que nós não temos uma firme convicção, uma chamada de Deus. Ou talvez nós poderíamos dizer: pois é, pastor, eu não tenho mais disposição de construir, porque se eu sou Neemias nesses dias, eu não tenho mais disposição de construir muro para cuidar da minha casa, meu casamento está ruim, e eu já nem sei se eu quero permanecer nesse lugar. Talvez você que um dia, como eu já criei situações como uma forma de expressão, você já foi um homem bem sucedido, você já foi uma mulher bem sucedida, você já foi um homem de sonhos, você foi uma mulher de sonhos, e as coisas não aconteceram como você imaginou. E talvez hoje você está sentado, talvez olhando para a sua vida, e você se sente como o povo de Deus um dia já se sentiu. Um homem que tem promessa, uma mulher que tem promessa sobre a sua vida. Deus já falou que vai fazer. Você crê sobre o que está sobre a sua vida? Diga amém. Amém. Mas eu tenho uma pergunta, que ela é para mim e para você. Por que nós continuamos exatamente no mesmo lugar? Será que hoje não tem que ser resgatado um sentimento como Neemias um dia teve? Será que nós não, talvez o que Deus está procurando em nós é dentro de nós encontrar um sentimento de nós olharmos para uma situação e dizer: eu vou mudar esse quadro, de dizer: nessa casa tem homem, nessa casa tem sacerdote, a partir de hoje eu vou mudar o ciclo da nossa história. Chega nesse critério. Às vezes é uma casa que às vezes é um inferno, é briga toda hora, é angústia, qualquer motivo já é um motivo de guerra. É uma mulher que tem um coração, parece que está ali já envenenado por uma casa que nunca muda. Fala, os filhos não obedecem, o marido faz pouco caso, e aí a gente não precisa nem ouvir, entrar dentro do ambiente, a gente já sente uma opressão. A mulher já perdeu a esperança. Talvez ela está dizendo: pastor, é os muros que caíram, eu já não consigo ter esperança, eu já larguei esse homem, eu já larguei essa casa, eu não tenho mais fé. Talvez são homens que dizem: pastor, eu já fiz de tudo, eu já cuidei, eu já zelei, eu já fiz de tudo por essa mulher e não tenho resposta. Os filhos desonram o tempo todo, é uma bagunça, é uma desordem. As coisas não conseguem se concretizar, porque parece que Deus nos esqueceu. Os muros estão derribados, mas nós temos promessa. E aí você vai dizer: mas e aí? O que adianta ter promessa de Deus? O que adianta Deus falar o que Ele tem na minha vida, se eu olho para a minha causa e eu só vejo o muro derribado?
A mesma sensação que o inferno, o inimigo, ele entra e sai a hora que quer. Como é que eu vou criar expectativa dentro disso, se eu só vejo um muro caído? A minha história talvez é a mesma história do povo de Deus antes da chegada de Neemias. Eu venho na igreja, mas para mim parece que até a própria perdeu o sentido. Eu já não consigo mais clamar, eu já não consigo mais orar, eu não tenho mais força para jejuar, eu já nem sei mais, talvez, eu nem sei por que eu estou aqui. Talvez pode ser que você está pensando isso, porque você só vê tijolo derrubado e portas queimadas. Mas pode ser que se você sair de casa nessa noite dizendo: eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a palavra, e o Senhor está querendo comunicar, dizer: e aí, você vai ficar como? Se existe uma área da sua vida que precisa ser levantada, se existe uma área da sua vida que tem que ser restaurada, se existe uma área da sua vida que você tem que novamente levantar os muros, qual vai ser a sua escolha? Você vai ficar à mercê do quê? Ou você vai se levantar como um homem de Deus, uma mulher de Deus, e dizer: eu vou acabar com esse ciclo negativo. A partir de hoje eu vou criar uma nova história. A partir de hoje eu vou fazer valer a pena tudo aquilo que o Senhor tem prometido às nossas vidas. Aleluia. No primeiro capítulo, versículo 4, para nós encerrarmos esse primeiro momento, nós temos ainda as alianças do Dani, em nome de Jesus, para nós estarmos como parte do culto, está concretizando também. Nos diz assim, capítulo de número 1, versículo de número 4: tendo ouvido essas palavras, assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ó Senhor, olha o que Neemias fez, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança. Você entendeu isso? Ele começa dizendo assim, no versículo de número 5: e disse, Neemias falando: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Essa é a chave. Daqueles que permanecem ainda no Senhor, que amam ao Senhor e que ainda continuam guardando os mandamentos de tudo aquilo que o Senhor descreve sobre a vida de cada um de nós. Esses foram os momentos depois dessa oração, dessa expressão de Neemias, que então faz sentido com toda a história que eu tenho construído. E essa é a palavra que eu quero deixar no coração da minha vida e na sua nessa noite. Às vezes a gente está aqui pregando, às vezes a gente está aqui ministrando, e deixa eu te dizer algo. Eu sei que você já sabia, mas só para afirmar, mesmo a gente sendo pastor, a gente não é revestido de uma graça vindoura, que parece que a gente não sofre, né? Parece que alguns perecem, outros não. Parece que a gente como pastor, e eu escuto dizendo: pastor, é uma luta, é uma guerra. Eu sei que só sendo pastor o senhor não sabe o que é isso. Não, é que tu que não conhece a minha história. Todos nós padecemos, todos nós temos medos, todos nós em alguns momentos tornamos mediante algumas situações vulneráveis. Todos nós tememos algumas coisas, porque todos nós reconhecemos que existem áreas de nossas vidas que os muros estão derribados. Mas eu nessa noite eu quero dizer, como um homem de Deus, os muros vão ser levantados sobre a minha vida. E eu gostaria de convidar nessa noite, inclusive fique de pé, em nome de Jesus. Talvez essa é a palavra que vai fazer sentido para nós essa noite aqui. Até quando nós vamos estar olhando para uma situação, um quadro negativo, e vamos permanecer do mesmo jeito? Eu vejo, parece que Deus dizendo assim, esperando na verdade, uma expressão da nossa parte de dizer: tu não vai fazer nada frente a isso.
Existe um quadro ruim, há uma depressão, há uma angústia, um sentimento de suicídio, de tirar sua própria vida, de abandonar, de largar o trabalho, sabe, de jogar tudo para o alto. Mas na verdade você não quer fazer isso. Não é isso que está no seu coração. Você não quer fazer isso. Só que talvez você não consiga encontrar uma esperança clara de saber como lidar. E o Senhor nessa noite está dizendo: por que você não ousa a novamente acreditar naquilo que está sobre a sua vida? Por que talvez você não ousa a olhar para dentro da palavra de Deus e encontrar através desse lugar a esperança de tudo aquilo que eu e você precisamos? Porque a partir disso o Senhor vai fazer uma virada de chave. Aleluia. E começa a fazer sentido de tudo aquilo que o Senhor vai começar a estabelecer sobre as nossas vidas. Você crê nessa palavra nessa noite? Você crê nessa palavra nessa noite?